Bom dia, Juliana. Matheus aqui entrou. Ok. Simbora, então. Vamos conversar um pouquinho. Deixa eu pegar aqui meu mouse. Primeiramente, gostaria de dar um bom dia, né, a todo mundo. Pedir desculpa aqui pelo pequeno atraso. E é isso. A gente vai ter essa disciplina, né, que é a Introdução a Ambientes Virtuais de Aprendizagem. É um desafio para todo mundo, né, não só para vocês, como para mim também, assim. A gente até então, eu pelo menos nunca tinha tido experiência. E aí, Davi, tudo bom? Me escuta? Professor, tudo bem? Estou ouvindo, sim. Massa. Eu nunca tinha produzido até então conteúdo nesse formato, né? Totalmente à distância. Mas está sendo muito bom para mim, porque eu estou aprendendo um bocado de coisa nova. E, enfim, eu sei que para algumas pessoas é mais difícil, né? Tem professores que não colocaram esse momento síncrono que a gente está tendo agora, só está colocando conteúdo lá no Ava, ou então está utilizando outra plataforma, né? Que é, por exemplo, utilizando o Google Sala de Aula, né? Que é o Google Classroom. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre a disciplina e como é que a gente vai percorrer essa jornada aí de... A disciplina tem 30 horas, mas a gente tem 10 semanas, tá? Então, assim, não necessariamente a gente vai ter 30 horas de conteúdos, certo? Até porque tem pessoas que fazem uma estimativa, né, quando é material à distância, para meio que equivaler como se fosse presencial. Mas, enfim, eu vou tentar colocar material para vocês a cada semana. Hilton está entrando aqui agora. Para que vocês possam, da melhor maneira possível, aproveitar, certo? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Ava só para eu relembrar aqui como é que está o ambiente. Beleza, deixa eu abrir aqui o Ava para mim. Okay. Eu sei que algumas pessoas não estão ainda... acho que 2 pessoas lá no grupo do Telegram falaram que ainda não estão tendo acesso ao Ava, não é isso? Eu até coloquei o link... Eu abri a disciplina, eu não sei se a pessoa consegue fazer postagem, mas pelo menos vai acompanhando o que tem lá, tá? Então, vamos lá. Eu subi aqui, vamos lá, eu chamei de design didático, né? E tem aqui, quem já entrou lá no Ava, eu coloquei o link do grupo do Telegram, né? Quem já entrou já viu lá. Tem o link da sala do meeting, tem um linkzinho que eu chamei de jornada do curso, que eu apresento... em cada semana, quais os conteúdos maiores que a gente vai ter ao longo da disciplina, né? Então, essa primeira semana, eu atrasei a submissão do material do ambiente virtual de aprendizagem. Aí é importante que vocês tenham em mente o seguinte, vocês vão fazer no tempo de vocês, certo? Então, eu vou colocar no material, eu inicialmente pensei em colocar prazo, nessa semana você precisa fazer tal coisa. Só que eu sei que muitas pessoas estão com demandas diferentes, né? E às vezes não conseguem acessar o conteúdo. Então, assim, eu vou colocando material e é importante que vocês consigam finalizar as atividades, certo? Então, esses momentos como esse que a gente está tendo agora, esse primeiro é mais para a gente se conhecer, algumas pessoas já me conhecem, outras não, e para que eu possa também conhecer vocês. E os seguintes, né, a gente vai se encontrando para ir tirar dúvida, ou de repente para fazer uma aula, ó, eu não consegui entender tal assunto que você colocou, então vamos fazer uma aula em tempo real. Aí a gente cria, certo? Então, assim, uma coisa que eu gosto sempre de fazer com as turmas que eu leciono é deixar sempre aberto para que qualquer pessoa possa sugerir alguma coisa de modificação. Então, se alguma coisa não estiver fazendo sentido, que não estiver legal, Julião, esse assunto aqui eu acho que tá muito maçante, que tal se a gente falar sobre outra coisa? Então, assim, fiquem à vontade, certo? Porque a disciplina ela não está fechada, e eu estou até me trazendo em mim, assim, trocar até o nome de disciplina, né? Chamar ela de turma ou de curso, certo? Então, o curso de Introdução ao Ambiente Virtual de Aprendizagem, para a gente ir mudando alguns conceitos, certo? Então, fiquem à vontade para sugerir modificações.
a disciplina, a minha vontade é que ela seja construída com a ajuda de vocês, certo? Então, assim, não sou eu que vou construir sozinho essa disciplina. Eu preciso da ajuda de vocês para que ela fique mais formatada, ou seja, mais personalizada para a cara de vocês, certo? Então, tem que fazer sentido para vocês e para mim também, mas mais para vocês do que para mim, certo? Então, é isso. Assim, a priori, deixa eu aqui voltar para a semana, né? Então, nós temos 10 semanas. Lembrando que a semana 5, que é a semana que eu coloquei como a primeira VA, aí eu vou falar sobre a avaliação. A semana 9, a segunda avaliação, e a semana 10, a terceira avaliação, certo? Então, de conteúdos, a gente tem sobre ambientes virtuais de aprendizagem, que eu coloquei como 3 semanas, mas aqui eu errei, era para ter colocado introdução à educação à distância, aí 2 semanas sobre ambientes virtuais de aprendizagem, aprendizagem colaborativa em ambientes virtuais de aprendizagem, cursos MOOCs, né, que são os cursos online abertos e massivos, e mais 2 semanas sobre o Moodle, certo? E aí a gente finaliza na semana 9, que é a segunda VA, beleza? Então, assim, de conteúdo, esse é o conteúdo maior. Aí tem um íconezinho que é programa do curso, aí aqui tem mais detalhado, né, que eu coloquei. Então, educação à distância, aí a gente vai ver aí definição, histórico de tecnologias, ambientes virtuais de aprendizagem, que é o número 2, aí tem definições, características e exemplos. O 3, que é a aprendizagem colaborativa em ambientes virtuais de aprendizagem, aí tem definições, teorias de aprendizagem e exemplos. O número 4, que é cursos online abertos e massivos, aí a gente vai ver históricos, conceitos e principais características e também exemplos. E o 5º conteúdo do curso, que é o Moodle. A gente vai ver um pouco sobre as funcionalidades e como criar um curso, certo? Então, esse é o programa do curso, e o outro ícone que eu coloquei aqui é os encontros síncronos. Então, eu coloquei aqui em formato de post-it, então, se vocês perceberem, tem alguns post-its que estão em branco, né? Ou seja, que estão, na verdade, não estão preenchidos, né? Então, essa é a proposta, assim, eu adicionei aqui alguns encontros síncronos para que a gente pudesse, por exemplo, o dia de hoje, que é dia 22, se conhecer e conversar um pouco sobre a disciplina, e os demais para que a gente possa acompanhar o andamento da disciplina. Então, não são encontros obrigatórios, certo? Eu sei que cada um tem uma demanda diferente, e talvez não possa estar no momento que a gente possa estar fazendo esse momento síncrono. Mas a ideia é que fique gravado, para se de repente a pessoa quiser acompanhar, enfim, aí depois vai lá e acessa. Beleza? E eu deixei em aberto porque caso vocês sintam a necessidade, ou de repente eu também sinta a necessidade, a gente, vamos ver se a gente faz um encontro síncrono no meio da semana, sei lá, de manhã, ou de tarde, ou de noite, e se as pessoas, né, concordarem, a gente marca, aí eu vou aqui e adiciono a mais esse encontro, tá? Mas a priori, a gente tem aqui programado esses encontros aqui, tá? Então, fiquem à vontade para também sinalizar, professor, eu acho que eu não vou conseguir acompanhar nenhum, mas que bom que vai estar gravado e, de repente, se eu puder, eu dou uma olhada lá, massa. Ou então, de repente, Juliano, vamos se encontrar em tal dia, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre tal assunto. Aí a gente marca um encontro e vamos embora, a gente sobe online. Beleza? Ok, método avaliativo, né? Falar sobre aqui as avaliações. Eu sigo o mesmo formato que é na verdade, eu preciso seguir, né? Que é o formato da universidade, que é dividido em três avaliações. Só que aí, desde que eu entrei na universidade, eu acho que, na verdade, eu sou estudante, né? Assim como vocês, e eu acho que fazer prova é um negócio muito, às vezes é um negócio meio cruel, assim, às vezes, porque às vezes você não tá legal e você não consegue se sair bem, né? Então, eu gosto de trabalhar com projeto, que é aquela ideia de onde você vai no seu tempo e você constrói aquilo que faz sentido para você, certo? Então, eu gostaria muito que a gente pudesse construir um projeto. Projeto não necessariamente algo que seja gigantesco e algo que vá lhe dar muito trabalho. Eu chamo de projeto no sentido que é alguma coisa que você que vai ter que criar, se você for fazer individual ou se você for fazer em equipe, certo? Que tenha sentido para você, certo? Então,
A ideia é que a gente divida acompanhamentos, então, lá no nosso cronograma, para que a gente possa, ó, na semana da primeira VA, a gente entregar uma parcial do trabalho que você está desenvolvendo. Aí você, pô, professor, essa semana eu não consegui produzir tanto, eu só cheguei com isso daqui. Beleza, a gente avalia o seu grau de comprometimento e não o quanto que você está entregando, certo? Então, o importante é a gente tentar avaliar o quanto que você está progredindo, certo? Qual o seu desempenho com relação ao seu trabalho, certo? Não é o quanto que você entrega. Eu quero tentar verificar o quanto você está evoluindo. Isso para a primeira, né? Então, na segunda, a gente já faz a entrega total. E terceira VA, tanto que não está dentro do calendário como hora-aula, né? As nossas 30 horas aulas, elas vão até a segunda VA. Então, caso alguém precise, né, eu não consegui alcançar a entrega total na segunda VA, então a terceira VA ela se torna só uma formalização da entrega do que não foi finalizado até a segunda, certo? Então, a gente tem aí essa semana número 10, que é a entrega da terceira, no caso seria a terceira VA, entrega total do projeto, e caso alguém precise fazer final, que na realidade eu coloco final porque, como eu falei, é o regimento da universidade, mas geralmente, pelo menos quem já teve a oportunidade de trabalhar comigo em alguma turma, a final é uma mera formalização também, assim, todo mundo consegue ir até a segunda VA e finalizar, certo? Então, por alguma eventualidade, não conseguiu entregar, então a gente vai para a final para a gente poder finalizar o curso. Então, a minha missão, a minha meta é que todo mundo consiga finalizar o curso. Então, na realidade, só não termina o curso se você, por algum motivo, não puder, certo? Ou porque, de repente, você não queira, ó, professor, eu não gostei aqui da sua metodologia e eu prefiro mais adiante depois cursar com o docente. Então, sem estresse, certo? Fique bem à vontade com relação a isso, beleza? Se vocês estiverem escutando um barulho de furadeira, é o vizinho de cima. Pronto, com relação ao método avaliativo, essa é a abordagem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vou colocar, deixa eu ver aqui que tem no chat aqui, se tem alguma pergunta. Marcílio colocou, e o projeto pode falar o que deverá ser? Beleza, vamos lá. O que deveria ser esse projeto? Como a disciplina é Introdução a Ambientes Virtuais de Aprendizagem, a minha ideia é que vocês tentem criar alguma coisa que tenha relação com a introdução a ambientes virtuais de aprendizagem. Criar o quê, né? Então, por exemplo, se você estiver cursando algum curso, né, seguindo algum curso aí já à distância, e se você quiser criar alguma coisa com relação a isso que você está fazendo, pode ser um exemplo também. Do tipo, eu entrei aqui num curso do IF do Mato Grosso do Sul, que é sobre educação à distância. Eu comecei a assistir hoje essa aula. E aí, por exemplo, de repente eu achei legal esse curso e quero compartilhar com vocês algumas coisas. Então, eu posso, sei lá, criar algum conteúdo baseado nessa formação que eu estou cursando e compartilhar com o grupo, certo? Em que formato? Em um formato para um ambiente virtual de aprendizagem. Aí a gente pode pensar em extrapolar isso mais adiante, que de repente pode ser o Moodle, lá na frente a gente vai falar sobre Moodle, ou a gente pode pensar em outro ambiente, que pode ser o próprio Google Classroom, ou de repente o YouTube, ou o Instagram. A gente pensa em qual plataforma a gente disponibilizar esse conteúdo. Então, uma proposta é essa, certo? É você, de repente, compartilhar algum conhecimento que você está adquirindo ou desenvolvendo nesse meio tempo, certo? E você quer compartilhar com a galera, então a gente constrói e gera esse conhecimento para esse tipo de ambiente, né? Para um ambiente virtual de aprendizagem. Então, assim, inicialmente a ideia que eu pensei foi essa, o projeto ser algo que fizesse sentido para você, ou seja, que você está, nesse momento, aprendendo com ele, e você compartilha com outras pessoas. E aí pode ser em formato, como eu falei. Quer dizer, como eu falei, não, como eu estou falando agora. Pode ser no formato de imagem, certo? Pode ser no formato de áudio, ou pode ser no formato de vídeo. E aí a gente compartilha isso em alguma plataforma, certo? Qual o tamanho desse conteúdo? A gente tenta verificar alguma coisa que não dê trabalho para vocês, certo? Mas também que não fique tão curto, né? Que
que não fique tão superficial, que dê pelo menos um gostinho, assim, para a pessoa entender um pouquinho sobre aquilo que você aprendeu e que você está compartilhando. Beleza? Isso é um exemplo, não necessariamente precisa ser isso. Se de repente você estiver pensando em algo aí, Julião, eu estou pensando numa ideia nesse formato. Aí a gente vai conversando e a gente, beleza, eu acho que vale a pena realmente fazer nesse formato, então você fique à vontade para criar o que você perceber que faz mais sentido para você, beleza? Tranquilo, gente? O Márcio colocou aqui, deixa eu ver. Pode criar como se fosse uma... Pode sim, o LMS, pode sim. Professor, licença. Fale, pode falar. Pode criar um aplicativo, porque eu conheço uma plataforma que é bastante dinâmica para criar um aplicativo rápido. Eu estava pensando, tipo, um aplicativo que dê para o ensino a deficientes visuais. Aí eu posso criar no Turntable, tipo, alguma coisa assim, uma plataforma e mando para o senhor? Pode sim, Vitor. Pode ficar à vontade. Bom, eu achei legal, boa ideia. Então, assim, fiquem, como o Vitor acabou de colocar, assim, fiquem à vontade para verificar alguma coisa que está dentro do seu contexto, certo? Então, não é o contexto de Julião, é o seu contexto. O que faz sentido para você e que vai poder ajudar outras pessoas. Beleza? Essa é a proposta para a gente realizar a construção, certo? Do nosso conteúdo para ele seguir no formato de avaliação, certo? Então, a nossa avaliação é isso, é a criação de um conteúdo que você esteja aprendendo ou que você já aprendeu nesse intervalo e você quer compartilhar com outras pessoas, beleza? Eduardo colocou aqui também. Tem a plataforma Zoom também. Isso. Mas, Eduardo, tu fala para a gente conversar ou, tipo, você produzir conteúdo para a plataforma Zoom? Quer falar? Produzir pode ser também. Pode ser também. Para mim vai ser bom também. Porque eu nunca, como eu falei, assim, tudo está sendo novo para mim, e então, assim, tudo que vocês conseguirem produzir, eu puder ajudar vocês, e a gente aprender junto, vai ser ótimo. Beleza, gente? Ok, as etapas do projeto, o Marcelo está perguntando aqui, tem algo que deva ser entregue por vez? Então, aí o que é que vai acontecer? Eu vou colocar lá no AVA, eu não coloquei ainda o formato para que vocês possam ir entregando as atividades. Eu preciso criar aqui. Então, vou criar uma aba lá no AVA para que vocês possam ver as datas das possíveis entregas, certo? E o local para você submeter o conteúdo. Tranquilo? Então, podem ficar tranquilo que eu vou colocar lá uma aba só sobre o formato avaliativo. Tranquilo? Para que vocês possam ir registrando. Beleza? Mais alguma pergunta com relação à VA? Bom dia. Pode falar, João. Bom dia, João. Bom dia a todos. Professor, a minha dúvida é com relação a essas etapas do projeto. Nós vamos inserir através de texto lá na plataforma como será o projeto, ou vai ser escrito um projeto completo e entregar na forma escrita? Então, beleza. Vê, a formalização do projeto, como vocês vão entregar, aí vai depender do formato que você for fazer, certo? Então, no final, qual é a minha ideia? Por exemplo, como o Vitor colocou, eu posso criar um aplicativo, então o formato do que ele vai entregar é um aplicativo. Então, ele vai disponibilizar como, sei lá, é um link lá, é um desenho, é um artefato num formato só de protótipo. Então, vai depender do que você for entregar, certo? Então, é mais do formato que vocês vão entregar para vocês submeterem lá no AVA. Mas, com relação ao andamento, eu vou colocar lá no AVA como se fosse um histórico para a gente ir registrando, certo? Tipo, pode ser até em formato de texto, um fórum, semana tal, o que é que vocês fizeram? Aí, de repente, vocês escrevem lá, ou de repente gravam um áudio. Professor, essa semana eu consegui fazer tal coisa. Cheguei nesse ponto aqui, beleza? Aí, tranquilo. Se, por exemplo, novamente, a história lá de encontro síncrono, se de repente, professor, eu posso conversar num privado com você? Beleza, tu tem disponibilidade? Tenho, vamos conversar? Aí a gente marca
no Meeting ou até no WhatsApp, enfim, a gente vê qual a plataforma for mais fácil para vocês, ligação, se for o caso também, a gente troca uma ideia e eu vou e registro também, ó, tal semana, por exemplo, João conseguiu fazer tal coisa, só para a gente ter esse histórico das atividades. Então, assim, eu vou tentar fazer um histórico do que você está produzindo, mas no final a gente avalia só o que você está entregando, certo? Como segunda VA. E como primeira, eu vejo o teu desempenho, o que você conseguiu progredir do que você está se propondo a fazer. Eu não sei se essa era a dúvida ou se eu respondi corretamente. Eu entendi, professor. Obrigado. Tranquilo? Mas o Marcos quer falar? Abriu aqui o microfone. A dúvida era sobre, por exemplo, como se for usar exemplo o YouTube como plataforma. O método de, assim, como apresentar pode ser de maneira um pouco informal ou tem que ser mais de maneira mais formal? Porque assim, como assim, exemplo, o YouTube já tem uma pegada um pouco mais diferente, você pode usar esse, assim, usar aquele famoso dar o assunto, mas de forma um pouco de entretenimento ao mesmo tempo. Então, assim, eu fiquei mais ou menos nessa dúvida se precisava ser mais pro lado formal ou se podia puxar mais para esse lado um pouco mais informal da coisa. Massa. Vê, fique à vontade para construir da melhor maneira possível, assim, do que você... Qual o público que você quer alcançar, certo? Então, assim, se você quer fazer numa linguagem mais descolada, mais tranquila, né, colocar meme, fazer um lance mais youtuber, fique à vontade, Marcos, assim, eu vou ficar muito feliz se você conseguir colocar para fora, assim, aquilo que você acha que é o melhor, certo? Então, não fiquem limitados tem que ser nesse formato aqui, certo? Vamos sair dos formatos e criar o nosso formato, certo? Então, o formato de Marcos, aí depois tem lá o formato de Davi, depois tem o formato de Eduardo, João criou em outro formato, o Vitor também. Então, assim, cada um dando um desenho, considerando a sua vivência, certo? Maiara foi lá e construiu também alguma coisa no formato que ela achou mais legal. Então, e aí a gente vai aprendendo com todo mundo, beleza? Então, fique à vontade para usar a linguagem da melhor maneira possível, assim, do que você acha mais interessante. Beleza? Beleza. Ok. Deixa eu ver aqui o que temos mais aqui, dentro do Ava lá que eu coloquei. Pronto, beleza. Então, eu coloquei esses pequenos ícones aqui para vocês acessarem de maneira rápida. Eu vou adicionando mais coisas, certo? Eu vou tendo uma ideia, vou lá e construo e coloco aqui, certo? Por exemplo, teve uma pessoa, eu esqueci agora, que colocou lá a dúvida no Telegram sobre como é que ia responder a atividade da semana 1. Eu não coloquei, acabei não colocando, não foi? Enfim, mas aí eu vou responder aqui e vou responder lá depois. Essa primeira atividade que eu coloquei foi quando eu estava colocando aquele material que está como se fosse um formato de um pequeno livro, né? Que tem lá Introdução à Educação à Distância. Então, quando vocês entrarem, tem algumas páginas, né? Que fala sobre conceito, e-learning, histórico e como estudar à distância. E aí vocês perceberam que eu coloquei, além do texto, eu coloquei o formato de áudio. Então, poxa, eu quero escutar aqui porque eu só uso o celular. Eu estou sem computador. Então, já pensei nessa possibilidade. Alguém que não está conseguindo ter acesso, certo? Tanto à internet como computador, e de repente, em alguns momentos, consegue com alguém, e aí de repente acessa pelo celular. Então, em vez de estar lendo na tela pequenininha, dá o play aí e escuta, certo? Então, eu vou tentar, todo o conteúdo textual que eu for disponibilizar, eu vou gravar um áudio e disponibilizar para você só dar o play e escutar, certo? Eu acho que não tem aquela função de acelerar, então eu vou tentar gravar sempre de uma maneira que você possa escutar e não ficar tão chato, mas se ficar chato, aí você fala, ó, Juliano, tente gravar aí no 2x aí, porque tá muito lento e eu não tô conseguindo acompanhar, beleza? Então, me dê esse feedback aí, porque aqui no Moodle você não tem a opção de acelerar, só fazer o download e de repente você acelera no seu aplicativo, certo? Então, ok, tem um texto aqui já para vocês acompanharem, e aí vocês acompanhem esse material, certo? Esse é o material da primeira semana, e quando eu estava subindo esse material, ontem, acho que foi ontem de noite, se eu não me engano, que eu até subi aqui essa atividade, então eu tive a ideia, poxa, o que é que vai ser a atividade da semana 1? Aí eu pensei, então eu vou colocar 3 perguntas. A primeira
Esse material, se eu não me engano, é de 2017, então a gente já tem aí um intervalo de 3 anos, né, quase 3 anos de diferença, então os dados que a professora lá coloca provavelmente estão desatualizados. Então, vamos colocar aqui uma pergunta, para pegar os dados atualizados do censo do EAD no Brasil. Outra pergunta que eu pensei foi, você já fez algum curso EAD? E aí, nesse caso, a pergunta 3, ela vai complementar, né? Qual a sua visão sobre a EAD? Então, é algo mesmo bem pessoal, certo? E aí eu coloquei aqui, né, que você pode escrever essa atividade individual, em dupla ou em trio. E eu acabei não escrevendo aqui como é que seria o formato da entrega. Então, eu peço que vocês criem como um tópico. Então, eu vi aqui que o Hugo criou um tópico aqui. Então, se eu for fazer em dupla, por exemplo, digamos que eu vou fazer com o Davi, certo? Eu vou fazer esse trabalho com o Davi, então ou Davi ou eu, Julian, faria a criação do tópico, certo? E lá dentro do tópico eu coloco, fiz esse trabalho com o Julian, se Davi postou, certo? E aí responde essas 3 perguntas. Então, cada um de vocês, se for fazer individual, em dupla ou em trio, só um de vocês cria um tópico desse e escreve essas 3 respostas com relação a esses questionamentos, certo? Se quiser gravar como áudio também, fique à vontade, se quiser gravar como áudio. Se quiser só colocar o texto, também vai lá, digita e entrega só o texto. Aí eu tinha pensado, vou colocar prazo de entrega, aí depois eu acabei tirando. Então, assim, essa é a atividade da semana 1 e ela pode ser feita até o final do curso, certo? Até a entrega até o final do curso. É importante que vocês consigam fazer todas as atividades até o final do curso. E aí, tudo que vocês forem fazendo, a gente vai compondo com a nota. Eu acabei esquecendo de falar, né? A primeira VA, ela é a combinação das atividades que forem sendo criadas ao longo das semanas, mais a entrega parcial e a entrega total do projeto, tá? Então, tudo que vocês fizerem, eu vou estar verificando para a gente compor essa nota, tá? Então, nada se perde, tudo se aproveita aqui, certo? Alguma dúvida com relação a essa atividade da semana 1? Se tiver tudo ok. Tudo ok, professor, por mim. Tudo ok? Beleza. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu entrei aí depois, perdi o que você estava falando, que eu vi que outras pessoas foram entrando. Hilton está colocando aqui. Bom dia, o projeto é individual ou pode ser em grupo? Pode ser em grupo, viu, Hilton? Fica à vontade. Mas também, se quiser fazer individual, também pode fazer individual. Eu coloquei no máximo trio para a gente poder ter uma diversidade de trabalhos, tá? Então, eu acho que 3 é um número razoável, tá? Mas se por algum motivo extremamente excepcional, eu vou fazer um trabalho que eu preciso do conhecimento de Rose e de Marcílio junto, e o de João e o de Vitor. Então, a gente é um grupo de 5 pessoas. Se fizer sentido as 5 pessoas no grupo, para todo mundo produzir junto um conteúdo, e isso for justificado, beleza. Mas, necessariamente, a gente precisa ter esse acordo para um grupo maior, para eu entender que todo mundo vai contribuir, certo? Para a gente não ter aquele grupo que um trabalha e 3 ficam acompanhando só, tá? Então, assim, eu quero, na verdade, é meu desejo, né? Eu quero foi forte, né? Mas, enfim, o meu desejo é que vocês façam alguma coisa de maneira colaborativa para não ter estresse e o que um produzir, o outro aprender, certo? Não é um produzir, o outro ficar olhando o tempo passar, certo, gente? Então, assim, para a gente não ter esse tipo de estresse. Então, a intenção é que todo mundo colabore, todo mundo produza e todo mundo aprenda junto, certo? Então, a priori, individual, em dupla ou em trio. Se por algum motivo, excepcional novamente, alguém precisar aumentar essa equipe e fizer sentido e todos colaborarem, beleza. Então, a gente permite aí que vocês criem um grupo maior, tá ok? Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Rose está colocando, pode fazer no Word, anexar no AVA? Sim. Todas as nossas atividades, Rose, preferencialmente a gente vai registrar lá no AVA. Aí, por que registrar no AVA? Porque vocês, ao longo do curso de vocês, né, da vida acadêmica na licenciatura, vocês sempre vão ter acesso ao AVA e vai ficar sempre registrado no histórico de vocês. Então, por isso que eu estou
dando preferência a usar o AVA, certo? Porque é um ambiente institucionalizado e sempre vai ficar lá disponível para vocês, certo? Então, tudo que vocês fizerem, a gente sempre registra, vai estar registrando lá, beleza? Tranquilo? Respondido, Rose? Deixa eu ver, dá um legalzinho aí só para ver se tá. Não sei se chegou lá, meu áudio. Beleza, valeu, Rose. Mais alguma pergunta, gente, com relação a alguma dúvida aí das atividades, pelo menos dessa semana? Professor, queria tirar uma dúvida. Oi? Pergunta, João. Ainda com relação ao projeto, Pergunta. eu queria ter noção, assim, de mais ou menos de o tamanho, né, do projeto para pensar no que produzir. Qual o limite mínimo e limite máximo, por exemplo, se eu quiser produzir no formato de vídeos? Quantos vídeos eu tenho que produzir para esse material? A duração dos vídeos? Certo. Boa pergunta, João. Vê só, gente. É difícil medir, né? Fazer uma mensuração agora, nesse instante. Mas o que eu posso dizer, João, assim, eu gostaria que vocês pudessem fazer alguma coisa que não desse muito trabalho para vocês, porque eu sei que vocês daqui a pouco vão estar fazendo várias outras atividades, certo? Eu não sei quantas disciplinas vocês se matricularam, acho que 3, né, no máximo, ou até 4, que o sistema estava permitindo, né? Mas eu sei que vocês têm outras coisas no dia a dia, né? Então, vocês estão fazendo outras atividades. Como a gente pode tentar aferir essa quantidade de conteúdo? Com relação a tempo, se você for fazer um áudio, sei lá, em formato de podcast, talvez 10 minutos ou 8, talvez seja um tempo necessariamente razoável, né? Se você, vou gravar aqui um podcast sobre as minhas experiências com um curso tal, e aí eu quero compartilhar com as pessoas. Eu vou fazer, de repente, 3 ou 4 episódios, cada um com 10 minutos. Eu acho que já está bem interessante. 40, se cada um for 10 minutos, já vai dar 40 minutos, né? Então, assim, eu acho que já está um tempo suficiente. Se você se sentir mais à vontade para fazer mais e puder, beleza. Então, deixa a criatividade fluir. Se for fazer vídeos curtos, né? Algo, sei lá, de 5 minutos, 3 minutos, 8 minutos, talvez 10 no máximo, né? Para não ficar também muito longo. Se for fazer vídeo de 10 minutos, talvez 2 ou 3, né? Que é só para a gente ter essa experiência breve, né? Ou de algum tipo de conteúdo que você queira compartilhar. Eu acho que 3 ou 4 talvez seja um número mágico, a priori, para qualquer quantidade de conteúdo. Se for um e-book, pensei agora também, eu quero fazer um e-bookzinho digital, talvez umas 8 páginas, 10 páginas, porque geralmente e-book tem mais imagem, né? Então, rapidamente, a gente cresce uma página. Eu quero fazer um guia aqui, um tutorial. Por exemplo, o Vitor falou do aplicativo, né? De repente, eu vou fazer um e-book, para quem gosta de aprender um e-book. Talvez 10 páginas de e-book já sejam suficientes com o passo a passo. E aí, mas só tem imagem. Mas para você construir uma imagem, meu irmão, às vezes você demora um tempão, né? Então, assim, com relação ao tamanho, é muito sensível, né? Então, assim, eu acho que é mais do que a gente for vendo o que você está produzindo, e eu vou dizer, João, eu acho que já está mais do que suficiente, eu acho que se você vai dar mais trabalho para você, pode ficar por aqui. Então, assim, eu vou ter essa sensibilidade, João, de perceber e dizer, bicho, tá bom, vá devagar, porque eu sei que você tem outras coisas para fazer, mas se você disser assim, Juliano, eu tô empolgado, eu quero fazer, então beleza, vai-se embora, certo? Mas aí a gente decide junto, para não ficar muito pesado para você e, ao mesmo tempo, para eu também não lhe limitar. Se eu perceber que você quer produzir, meu irmão, aí você vai-se embora, certo? Beleza? Eduardo quer falar? Abriu o microfone, Vitor também. Quer perguntar? Vou só fazer uma colocação. Acho que não devemos nos apegar só na quantidade do conteúdo, e sim também na qualidade, né? A forma que vamos passar. E não adianta fazer 40 minutos de uma coisa que vai ficar sendo repetitiva. Exato, muito bom. É isso mesmo, assim, eu acho que a gente tem que tentar até, assim, adequar esse novo formato para a gente. Está sendo tudo novidade para todo mundo, né? Assim, então, o meu objetivo maior nessa disciplina é que a gente possa aprender junto, certo? Então, eu vou até tentar colocar
algumas metas diferentes ao longo da semana, certo? Eu coloquei essa meta aqui de responder essas 3 perguntas, mas de repente eu posso colocar uma meta, tipo, nada a ver, assim, mas que tem a ver, logicamente, né? Então, assim, uma meta nada a ver do que a gente comumente faz, certo? Mas é uma meta que tem a ver com a aprendizagem que você vai ter para a disciplina, beleza? Então, assim, fiquem abertos a muitas coisas e podem também sugerir outras coisas legais, assim. João pensou em um negócio legal, ó, Juliana, se a gente fizesse tal coisa, será que não seria interessante? Eu vi uma experiência bem interessante assim, tal, tal. Beleza, vamos fazer? E a gente faz, certo? Então, fiquem à vontade, não tenham medo de colocar para fora alguma coisa que, de repente, vai fazer muito sentido para um grupo de pessoas, talvez para outros nem tanto, mas o importante é que a gente consiga alcançar a maior quantidade de pessoas aqui no nosso grupo, né? Inicialmente, depois a gente vai expandir, que é a entrega dos conteúdos e disponibilizar para todo mundo. Beleza? Professor, Mais a eu pergunta? tava pensando aqui, o senhor falou sobre páginas e tal, aí eu pensei em fazer uma coisa que abrangisse um número maior de pessoas em uma quantidade menor de período de tempo. Em uma rede social que já é criada e tal, que talvez possa, assim, abranger uma quantidade maior de jovens. Aí eu tava pensando em fazer tipo uma página no Instagram. O senhor acha que seria uma boa ideia ou... Pode sim. Inclusive, Matheus, teve sim, foi no semestre, há 2 semestres atrás, eu tive a experiência de uma disciplina que foi de design instrucional. Eu acho que não sei se tem um aluno aqui que estava nela. Eu, pela imagenzinha, eu acho que ele estava, enfim. Mas se alguém pagou design instrucional, cursou comigo, tiveram, acho que foram 2 equipes que criaram contas no Instagram e estavam produzindo conteúdo para a licenciatura. Então, fique à vontade, se você achar que esse é um formato interessante, você pode usar, certo? Tranquilo, Matheus? Sim, sim, obrigado. Massa. E aí, gente, tranquilo? Tá de boa, assim, a priori, para esse primeiro encontro? Tranquilo, professor. Rose, beleza? Vitor, Maiara, deixa eu ver aqui quem tá. Eu vi que tem 20 pessoas, né? Então, tem Augusto, Davi, Eduardo, Wilton, Hugo, Igor, João, José, Juliana, Maiara, Marcílio, Marcos, Mateus, Pedro, Raul, Rose, Juan, Vitor e o Alisson. Pronto, gente, é isso. Assim, a priori, se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser colocar alguma, né, fazer alguma colocação, esse primeiro encontro foi mais para a gente tentar se conhecer. Eu sei que muita gente é nova para mim, alguns me conhecem, talvez de corredor, ou então talvez de Instagram, ou de, enfim, não sei, de Facebook. E é isso, essa é uma cadeira nova para mim, é uma disciplina que eu nunca tinha oferecido, e eu gosto quando eu pego uma disciplina nova, porque a gente desenha ela do zero, e aí eu sempre peço a colaboração de quem cursa comigo, para a gente ter a melhor experiência possível ao longo da disciplina, porque a minha vontade é que você vá até o fim, termine a disciplina, e possa levar para a sua vida alguma coisa que faça sentido, né? Porque, tipo, eu acho que cada um de vocês, só para finalizar, por mais que você tenha cursado lá o ensino fundamental, né, o ensino médio, sempre tem aquela aula que você, caramba, eu lembro até hoje daquela aula. Você esquece de tudo que já fez na sua vida, mas, tipo, tem aquela aula, tipo, eu lembro de uma aula que eu fiz, que foi uma aula de campo, que foi um professor de geografia, que levou a gente para uma escola agrotécnica, isso lá em Juazeiro do Norte, que eu nasci lá, enfim, vim para Recife em 2007, e aí eu lembro até hoje dessa aula, então a gente coletando lá a terra, folha, então assim, eu não esqueci até hoje, a gente fez como se fosse um registro, né, dos elementos orgânicos que tinha lá, e até hoje eu lembro disso, assim, foi muito forte para mim, e assim, eu trago isso para mim, se uma aula só, ao longo dessas 10 semanas que a gente vai se encontrar, se tiver uma aula só, assim, poxa, aquela aula eu aprendi tal coisa e eu levar para minha vida, eu fico muito feliz e satisfeito, porque eu sei que eu entrei
para o seu histórico aí mental de experiências positivas. Beleza? É isso, gente. Um abraço para vocês. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão a gente encerra por aqui. E aí eu desejo a vocês um bom final de semana, né? Uma boa semana aí de atividades, não só na minha disciplina, mas nas demais que vocês estão cursando aí nesse novo desafio. Obrigado, professor. Bom final de semana para o senhor também. Beleza? Então, cheiro, a gente vai se falando, certo? Quem não entrou lá no Telegram, fiquem à vontade para entrar lá para a gente poder ir acompanhando. Quem não entrou ainda no AVA, me manda mensagem para a gente tentar fazer com que você tenha acesso lá às informações do AVA. Beleza? Então, cheiro para vocês e a gente se encontra quando vocês menos esperarem. Beleza? Então, um abraço para vocês, gente. Bom final de semana aí para vocês. Eu vou finalizar aqui a gravação e vou disponibilizar o link lá no AVA e no grupo do Telegram. Beleza? Valeu, um abraço.